apóstolo depois vai explicar melhor, tá bom? Deus abençoe. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Vamos estar lendo o versículo 1 ao 6. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os ateus, os heteus e os perizeus, e os heveus e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel, povo obstinado, eis, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios aos pés do monte Horebe. Fechem os seus olhos. Eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento tremendo, Senhor, que é a transmissão da Tua palavra. Que o Senhor venha se manifestar neste lugar. Que o Senhor venha começar a tocar em cada coração, em cada mente. Que o Senhor, Deus, faça tudo aquilo que está no Teu coração. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. E que a Tua presença venha estar conosco, Senhor, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Tira daqui, Senhor, tudo que não te louva, tudo que não te engrandece, todo o mal. Lance fora deste lugar em nome de Jesus. Nós dependemos de Ti, nós ansiamos pela Tua graça neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor. Que o Senhor toma, Senhor, o coração do Teu povo nessa noite e faz tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no Teu coração. E que o Senhor venha manifestar de uma forma poderosa a Tua presença neste lugar. Amém. Em nome de Jesus. Amém? O microfone estava melhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Hoje vamos viajar um pouquinho. Nós estamos num período tão importante das nossas vidas. Nós estamos num jejum extremo. Nós estamos vivendo um tempo de arrependimento, um tempo onde o Senhor, eu creio, que Ele tem, de fato, se manifestado de forma bem particular. Eu sei que cada um individualmente tem tido suas experiências, tem tido um momento com Deus diferente de todos os dias, os momentos que nós temos quando não estamos nesse período. E nós lemos aqui algo que fez parte da história do povo de Deus, né? Que, na verdade, Deus nem cita aqui como o povo dele, mas vamos adiante, nós vamos perceber algo poderoso através dessa palavra. E o tema dessa noite é o Deus desconhecido. Amém? Todos nós temos algo no nosso coração. Quando a gente ora, quando a gente tem um momento especial com Deus,
Muitas vezes nós dizemos, eu conheço Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E realmente, Deus, ele é bom. Mas, muitas vezes, o Deus que é apresentado nos púlpitos é um Deus totalmente amoroso. Totalmente, né, disponível a fazer a vontade das nossas vidas, vontade do nosso coração. E aqui, quando nós lemos essa passagem, nós vemos que não é bem assim. Ou melhor, Deus, ele é Deus sempre. Ele continua sendo Deus antes, durante e depois, e vai ser eternamente o mesmo Deus. Só que o Deus que é apresentado e que a nossa mente se limita é aquele Deus fiel, sempre bom e sempre realiza as nossas vontades. Só que vamos ver algo aqui que eu destaquei nessa passagem aqui, que o Deus que poucos pregam. Então se torna um Deus desconhecido. Será que você tem conhecido a totalidade desse Deus? O Deus de amor, mas o Deus que exorta. Um Deus que acolhe, mas também um Deus que se distancia. E Deus, as pessoas sempre falam que Deus, ele está sempre nos servindo, sempre está nos abençoando, e que Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. E será que sempre Deus é conosco? E eu não quero gerar dúvida aqui. Nós vamos entender que muitos, eles se deparam em momentos da sua vida decepcionados. Porque, às vezes, eles não vê e não sente a presença de Deus em determinados momentos da sua vida. E aí vivemos uma enganação. Muitas vezes nós temos acesso à palavra de Deus, nós sabemos como Deus se comporta do início ao fim da palavra, e o que é que Ele quer de nós, e a gente só sabe o lado que Deus faz. O Deus que sempre está presente. O Deus que sempre está nos abençoando. E aí, Deus, Ele não mostra um Deus diferente. Só que nós só conhecemos aquele Deus. Tanto que lá fora, muitas pessoas que não servem a Jesus, que não servem a Cristo, vai dizer que ele está com cão, que ele não vai aceitar. Ele vai dizer que Deus é comigo. Deus é comigo. Não é assim? E nós sabemos que não é bem assim. Um Deus, porque Deus, ele não aceita. Deus, ele não compactua com os nossos pecados. Deus, ele não se disponibiliza a atender corações de pessoas que não querem mudança, não querem transformação. E Deus, ele não se humilha diante de nós. Diga assim para você mesmo: Deus não se humilha diante de mim. E ele não precisa de nós. Deus, ele não precisa de nós. Deus, ele conta com nós. É totalmente diferente. Deus, ele conta com nós. Porque quando Deus, ele coloca algo no nosso coração, Deus dá um desafio para os profetas, para quem ele chama. O Senhor, ele dá. Só que quando a gente se nega a isso, Deus, ele vai colocar isso no coração de outra pessoa. Então, ele não precisa de nós, ele conta com nós. Ele conta com a nossa colaboração. E o que nós lemos aqui é algo muito forte. Que, na verdade, ele nunca precisou do povo. Deus, ele contava com o povo. E nessa contagem de Deus, ele sempre quis um coração obediente.
Um coração obediente. Então, na dividida, queridos, você é quem precisa de Deus. Na dividida, nós que precisamos de Deus. Então, tire da sua cabeça um Deus que está sempre, o tempo todo, querendo satisfazer as suas vontades. Porque Deus, ele não tem esse perfil. Deus é Deus poderoso. Deus é um Deus que está sempre presente no momento da angústia, sim. Ele está sempre querendo fazer algo para nós, mas determinados momentos das nossas vidas, nós não temos a presença de Deus porque falta algo que Deus, ele quer através de nós. Então, existem pregações triunfalistas que falam, você vai ser vitorioso, você vai vencer essa guerra, Deus vai abrir o mar, Deus vai quebrar correntes. Será que Deus quebra a corrente de alguém que quer estar preso a determinadas coisas? Será que Deus vai estar presente em alguém que não se submete à vontade dele? Será que realmente Deus vai fazer mesmo a vontade daquele povo que é rebelde? Que não obedece à liderança, que não está nem aí para o que Deus vai fazer, que vai falar, para o que Deus quer de nós? Deus, ele não faz isso. Deus também, ele não nos coloca em uma bolha. Não, é porque eu sirvo a Deus e aí eu estou totalmente protegido. Eu não vou passar por tribulações, eu não vou passar aflições, eu não vou passar por sofrimento. Eu estou aqui para falar a real. Como nós ouvimos também sexta-feira no monte. Se estamos no momento de arrependimento, é momento de amadurecer. Porque no momento que você achar que você tem a presença de Deus, não vai ter. Porque Deus, ele sempre ergue a mão para um pecador, mas se o pecador não quiser Deus, ele não vai insistir. Então, é sobre nos atentarmos para a realidade da nossa vida cristã. E pararmos de ser que nem aquele povo do Egito, que tudo que ele pedia a Moisés, Deus fazia, tudo que pedia, fazia. Agora, cadê aquilo que Deus sempre procurava no povo? Arrependimento genuíno, obediência, submissão à sua vontade. Não achava. Não achava. Então, a gente precisa despertar para isso, porque entra ano, sai ano, a gente entra em um momento tão importante das nossas vidas. Deus, ele faz uma leitura na nossa vida, no nosso comportamento. E Deus realmente vê as pessoas que levam isso a sério e aqueles que não levam. Todo mundo entra no jejum? Entra. Mas será que tem entendido mesmo a real vontade de Deus? Porque passar fome, muita gente fora passa. Agora, usar esse jejum para purificar a sua vida e se arrepender de fato, para você ver Deus agindo na sua vida. Porque é muito diferente de você fazer o jejum e depois se despir diante de Deus, para que de verdade Deus, ele faça a vontade dele. Porque primeiro, gente, a gente tem que reconhecer que não é assim. Não é uma moeda de troca. Tem que existir arrependimento genuíno. Tem que existir mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Porque senão entra ano, sai ano, você só passa 40 dias com fome. Mas você não vê Deus agindo na sua vida. Então vamos nos atentar para isso. Será que de verdade Deus está requerendo algo de mim e eu tenho essa disponibilidade de colocar em Deus? Ou você quer ver mudanças externas e esquece do seu interior? Do que mais Deus quer na sua vida? Tem pessoas que faltam 1 milímetro para Deus fazer algo poderoso
só que ainda insiste no orgulho. Uma das coisas que mais prejudica o seu andar, o seu fluir com Deus. Orgulho, falta de perdão. E você achar que o que Deus às vezes está apontando em você, você quer colocar no seu marido, no seu filho, em sua mãe. Esquece que Deus ele está apontando para você. Tudo aquilo que Deus tem colocado no seu momento de intimidade, ouça atentamente. Porque se Deus quisesse falar com o marido, com a esposa, Deus ia falar. Mas Deus está falando contigo. Então, se atente para aquilo que Deus está falando com você. Deus, ele não é um Deus bajulador. Ele não é um Deus que fica assim, oh, meu filho, faça isso, meu filho. Oh, meu Deus, faça isso, meu filho, faça isso, meu filho. Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Deus, ele quer ver você, a sua proatividade na mudança. Se de fato nós amamos a Deus, esse mal vai sair em nome de Jesus. Se de fato você quer, naquele grande dia, que você está diante de Deus, você não receba a negação de Deus na sua vida. Mas que Deus, ele te encoraje para você tomar determinadas atitudes e está na hora, o tempo ruge e Deus não vai esperar ano que vem para Deus agir na sua vida. Se você sente que as coisas têm demorado, talvez você não tenha dado o suficiente para Deus. E se a gente for observar, a gente tem muita coisa ainda. Muita coisa. E como eu disse, o princípio é, Deus, ele nos ama. Deus, ele é amor. Mas Deus, ele não rasteja aos nossos pés. Muito pelo contrário, nós que temos que estar prostrados diante do Senhor. Reconhecendo tanto a grandeza dele, como a nossa pequenez diante dele. E Deus quer isso em nossas vidas. E a Bíblia, ela diz que Deus levanta Moisés, lá no capítulo 32. Deus, ele levanta Moisés, porque o povo, ele clamava. O povo, ele estava clamando a Deus, para que Deus tirasse eles da escravidão. Porque Deus, ele não ia levantar Moisés. Deus não ia levantar Moisés. O povo começou a clamar. O povo começou a lembrar que existe um Deus. Porque muitas vezes nós também só lembramos de Deus na hora da angústia. Só lembramos de Deus na hora que nós necessitamos. Porque quando as coisas estão bem, às vezes nem lembra. E foi isso que o povo estava fazendo. O povo começou a ser tratado de uma forma tão linda. Começou a ser tratado como escravos. E aí começou a lembrar que tem um Deus que podia tirar eles daquela realidade. Foi aí que Deus, ele levanta Moisés. Foi só por isso. Abra aí. Continue com a sua Bíblia aberta. Se você estiver com a Bíblia aberta, deixa aí, no capítulo 33. Então, Deus, ele diz, eu tenho ouvido o clamor do povo. Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus, ele não nega o socorro, mas a presença dele muitas vezes é negada. Olhe para o seu irmão, diga assim, Deus, muitas vezes, ele nos socorre, mas a presença dele nem todas as vezes é conosco. Então, Deus, ele levanta Moisés e faz algo extraordinário na vida daquele povo. Que todos vocês já sabem. O povo, ele foi tirado da escravidão, do sofrimento. Deus, ele faz milagre extraordinário na vida daquele povo. O povo vê com seus próprios olhos.
E Deus, ele fazia a roupa daquele povo que não se acabasse, as sandálias não desgastavam. Deus abriu o mar em favor daquele povo. E o que o povo fazia? Sempre murmurando, sempre murmurando, sempre murmurando. E a Bíblia diz que Moisés, ele sobe ao monte. Moisés, ele não ficava nem 1, nem 2, nem 3 dias lá no monte. Moisés ficava muitos e muitos e muitos dias no monte, na presença de Deus. Quando o povo percebe que Moisés some, o povo chega para Arão e diz assim: olha, Arão, Moisés ainda não desceu do monte. Não sabemos o que foi que aconteceu com Moisés. Aquele Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que foi que aconteceu. Então, faça para nós um Deus que vá adiante de nós. Eu acho que naquele dia, Arão, ele estava meio atribulado. Porque, na verdade, a liderança de Arão não se compara com a liderança de Moisés. Arão não tinha um perfil de Moisés. Ele não suportou a pressão daquele povo. E aí, o que ele faz? Ele fala, Arão era aquele líder que não aguentava passar por um momento de pressão. E aí ele começa a pedir o povo para trazer os seus ouros. Começa a pedir, traga os ouros que vocês têm aí. Que eu irei fazer um Deus para vocês adorarem. Imagine Deus, naquele momento, no momento Moisés estava lá com Deus, se santificando, em comunhão com Deus, na presença de Deus, e de repente Deus fala: Moisés, vem aqui, eu quero falar uma coisa com você. Desce depressa, porque o teu povo está se corrompendo. Desce depressa, porque depressa eles têm se corrompido. Eles têm quebrado a aliança. Eles não estavam nem aí para nada. E Arão, ele pega esses pendentes, ele pega esses objetos e faz um Deus para aquele povo adorar. E, de verdade, aquele povo já nem falava mais que foi Moisés que tinha tirado ele do Egito. Ele já estava colocando a confiança, a glória naquele objeto. E ele já estava adorando aquele objeto. E aí, eles começam a cultuar, fazer cultos. E aquele povo começa a vestir, a gente leu aqui, a vestir roupas, adereços. É tipo uma festa de carnaval, né? E eles começam a usar adornos, começam a ter esse momento festivo ali, diante daquele Deus. E Moisés, ele desce. Moisés, ele começa a falar com aquele povo. Lá no capítulo 32, Deus, ele chama o povo, aquele povo de Moisés. E não o povo dele. Olha que tremendo. Deus, ele ouve o clamor do povo. Deus, ele compadece. Ele se compadece daquele povo. Só que em momento algum, Deus, ele chama aquele povo de povo dele. E aí, quando chega no capítulo 33 que nós lemos, o Senhor, ele diz a Moisés: saia daqui, tu e o teu povo, para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Só que a presença de Deus não irá com eles. O Senhor diz: a minha presença não irá com vocês. Eu mandarei um anjo, mas a minha presença não irá com você.
E como eu disse antes, tanta gente torta diz, Deus está comigo. Tanta gente que fala que, não, mas eu tenho minha vida com Deus. Só que se você não se desprender de coisas que não agradam ao Senhor, a presença de Deus não está com você. E Deus, ele disse que a presença dele não iria com ele. Coloca aí o versículo 2, por favor. E nós vamos entender por que a presença de Deus não iria com Moisés e com aquele povo. O versículo 2, o capítulo 33. Diz assim, e foi um homem da casa de... Não, gente, é o capítulo 33. Êxodo 33, versículo 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, ou em outras versões, a minha presença não vai com vocês. Porquanto és povo de dura cerviz, ou povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Deus, ele já estava dizendo, se eu for com vocês, eu ia destruir vocês. O Senhor, ele já dá logo a real. Então, houve um povo que contendeu uma vez com Moisés, o povo de Corá, junto com a família e com os seus seguidores, foi engolido pela terra. Então, só aí nós vamos ver o peso que é quando existe um povo de dura cerviz, obstinado. Você sabe que a pessoa está ali dizendo, fulano, você precisa, tirar isso, porque isso não tá edificando a sua vida. A pessoa, eu não tenho isso não. Povo de dura cerviz. Ela não entende que Deus, ele usa pessoas para detectar até alguns erros dela. Só que ela continua obstinada. Obstinado. É um povo obstinado de dura cerviz. E aí depois diz que Deus está com ele. E aí a gente vê aqui que Deus, ele não está com o povo obstinado. Então, Deus, ele é santo. Diga comigo, Deus é santo. Deus, ele não comunga com o pecado. E Deus não comunga com gente rebelde. Amém? Glória a Deus. E nós lemos aqui no capítulo 33 que Deus, ele estava com Moisés, mas Deus não estava com o povo. Moisés era um homem que estava ali, sensível à voz de Deus. Estava constantemente na presença. Moisés era um líder que estava ali frente com Deus. Mesmo assim, o povo, ele não se submetia. Bastou uma demora de Moisés, o povo já queria servir outros deuses. E Deus, ele diz a Moisés, eu não vou no meio de vocês. Aí Moisés, ele vai dizer isso ao povo, porque Moisés chega assim para o povo, Deus não vai conosco. Deus, ele viu o que vocês fizeram. Deus não vai conosco. O povo começou a se entristecer. O povo, ele começou a chorar, começou a sentir. E algo interessante que nós vimos nessa passagem, que Moisés, ele diz, Senhor, eu sinto muito, mas se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Porque eu tive na tua presença, eu andei na tua presença, e eu não quero abrir mão dessa presença. Não quero saber de anjo, não quero saber de terra que mana leite e mel. Aí já dá um gatilho aqui para a gente.
entender por que ele não entrou. Será que ele nem fez questão de entrar naquela terra prometida? Ele queria a presença de Deus. Moisés, ele não quis, ele falou: Senhor, eu não abro mão da tua presença. E Deus, ele pede para Moisés, então pede o povo para tirar os seus atavios, pede o povo para se arrepender. Moisés começa a convocar o povo de dura serviço, começa a se arrepender, e eles começaram a tirar os seus atavios, os seus adornos. Ele começou sim a se arrepender. E esse é o motivo, queridos. Esse é o motivo de Deus estar conosco. A presença de Deus é algo condicional. A presença de Deus não tem meio termo. A presença de Deus, não, eu vou abrir a minha boca e vou começar a adorar, e a presença vem. Mas só que Deus, ele faz um raio-x no seu interior. Se de fato você está adorando em espírito e em verdade, se de fato você está obedecendo, se de fato você está agradando a Deus, aí sim a sua adoração chega ao Senhor. E aí a presença de Deus é contigo. Não queira ter Deus em todos os momentos da sua vida, se no momento que Deus requer de você algo para você abandonar, para você desfazer, e você não desfaz. Não conte com esse Deus poderoso, fiel, amoroso, mas não conte com Deus nas suas lutas, nas suas guerras, sendo que quem provocou essas lutas e guerras foi você, porque você é um povo de dura serviço. Talvez você seja um povo desse. E é algo que me lembra a passagem de Sansão. Quando Sansão tinha a presença de Deus, olha como tudo ele vencia. Sansão, ele quebrava correntes. Sansão, ele não tinha guerra que ele não vencesse com a presença de Deus. Só que quando ele fez a sua própria escolha, ele resolveu não fazer mais a vontade do Senhor e começar a fazer a sua vontade, a realidade de Sansão mudou totalmente. E ele perdia tudo. Até criança batia na cara de Sansão. Então, sem a presença de Deus não dá. Sem a presença de Deus não há rompimento para a vitória. Sem a presença de Deus não há mal que saia da sua vida. E por isso que às vezes acontece de pessoas estarem enfermas, estarem numa situação que já tentou de tudo e aquilo não vai, por quê? Será porque Deus não quer te abençoar? Será que de verdade Deus ele não quer fazer algo na sua vida? Quando aquele jovem rico se deparou com Jesus, e Jesus ele fala para que as suas riquezas fossem disponibilizadas para os pobres, ele parte a 1000. Jesus foi atrás dele? Jesus não foi atrás. O Senhor ele deu um comando para aquele jovem, ele não obedeceu, Jesus não foi atrás. Porque Jesus disse, aquele que quer me agradar, ele tem que carregar a sua cruz. E ele vai seguir. Então, por isso que a nossa vida diária com Cristo é passo a passo de abrir mão de coisas na nossa vida. Jesus, ele não foi atrás dele. Você tem negado as suas vontades? Você tem negado a si mesmo? Você tem negado aquilo que aos seus olhos é bom, mas você sabe que não agrada a Deus? E o Senhor diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque a minha presença tem condição para isso. O meu amor é incondicional, mas a minha presença tem condições. A minha presença
tem condições, é condicional. Para você ter a presença de Deus, tem que ter condições. Deus, ele apresenta para a gente as condições. Uma das coisas, negar a mim mesma. Negar as minhas vontades. Negar os meus caprichos. E aí sim, você toma a cruz e siga o Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 13, a palavra do Senhor vai dizer que vós me buscardes e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai achar Deus em qualquer momento? Ou quando você buscar a Ele de todo o seu coração? De todo o coração é você estar com o coração totalmente habilitado em agradar o Senhor. E Jesus, ele diz também que aquele que me negar diante dos homens, o Senhor o negará diante dos céus. E aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei. Ele não pede para ninguém confessar o seu nome, ele mesmo o confessa o seu nome. Então, todos que resolvem buscar o Senhor verdadeiramente, de todo o seu coração, aí sim, Deus está contigo. Aí sim, Deus, ele está conosco. E existem coisas, queridos, existem coisas em nós, em nossas vidas, que aborrecem o Senhor. E nós precisamos descobrir quais são essas coisas. Esse tempo de jejum já é para você estar bem lá na frente, detectando os seus males, aquilo que está arruinando a sua vida com o Senhor, arruinando o seu ambiente familiar, porque tem gente que fica atribuindo sempre os seus defeitos para outras pessoas. E é uma guerra o tempo todo. Você está errado, você está errado, você está errado. E não olha para o seu próprio umbigo. E não olha para o seu próprio interior. Até quando? Até quando você vai apontar os seus erros para outras pessoas? Aponte os seus erros para Deus. Coloque diante do Senhor o seu coração, a sua vida, o seu comportamento diante dEle. E aí sim o Senhor vai ser com você. Existem atavios nas nossas vidas que precisam ser retirados. Esses atavios, esses adornos que o povo ele fez para invocar os deuses, essas coisas que está dentro de nós, não agrada ao Senhor. A gente faz que nem o povo que está mantendo coisas que não agradam ao Senhor em suas vidas. Isso a gente pode chamar de atavios. E não faz a vontade do Senhor. Essa vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. A gente não sabe dar um passo se a gente não tiver a presença de Deus. A gente erra o tempo todo. A gente muda de direção o tempo todo. A gente quer uma coisa hoje, amanhã a gente quer outra coisa. A gente fala com Deus que a gente quer uma coisa, mas amanhã a gente muda e quer outra. Então, a gente não tem, de verdade, esse sentido para com Deus. De fato, qual é a tua vontade para a minha vida? Quais são os adornos que eu preciso tirar da minha vida? E a gente precisa realmente dessa coragem. Porque a gente apontar o erro em outras pessoas é muito fácil, gente. Mas quando a gente vai para nós, é algo que é você e Deus. E precisa doer. Arrependimento dói. Mas aí, de fato, a presença do Senhor, Ele vai se manifestar na sua vida. Eu queria que vocês abrissem aí 2 Crônicas, capítulo 15, do 1 ao 4. Diz assim: então veio
o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Amém? Glória a Deus. Às vezes, a gente vê uma palavra como essa. O que falta em nós para a gente ter a presença do verdadeiro Deus? O que falta em nós? Porque a gente vê nas passagens tão claramente, Deus, ele não abre mão da sua presença para satisfazer o nosso capricho. Ele já deu real aí nos versículos, nas passagens. E a gente, às vezes, a gente quer que Deus, ele esteja conosco o tempo todo. Só que Deus, ele não se submete aos nossos caprichos. E a gente precisa entender isso. Jeremias, que foi um profeta, quando ele estava diante da presença de Deus, ele falou: ai de mim, que eu sou homem de puros lábios e habito num povo de impuros lábios. Ele reconhece que ele não era nem para estar ali. Depois que Jeremias, ele reconhece que ele nem poderia estar ali diante dessa presença. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que ele é um homem pecador. Mas quando ele reconhece, quando ele de verdade, ele está diante de um Deus e ele foi tomado pela glória de Deus. Porque ele viu no coração de Jeremias que ele reconheceu. Mas a gente quer a presença de Deus de qualquer jeito. A gente quer de qualquer jeito, vai assim mesmo. Deus me perdoa, Deus me ama. O amor de Deus é incondicional, mas a presença de Deus tem condições. Você tem que fazer algo para que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, se mantenha na sua vida. Seria muito fácil a gente querer a presença de Deus o tempo todo em nossas vidas e a gente não abdicar dos nossos prazeres, das nossas vontades. A presença de Deus é algo tão glorioso, que mesmo no ambiente onde Deus estava presente, Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos seus pés. E porque a gente quer estar na presença de Deus com os adornos, com os atavios, com as coisas que não glorificam ao Senhor, que não agrada ao Senhor. Ai, Jesus. E lá em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 8, quando eu abri o culto, eu falei: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E o que mais que o Senhor nos pede? Para limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração. Só existe essa condição, queridos. Quer a presença de Deus? Limpe as suas mãos. Purifique o seu coração. Tire os adornos que não louvam ao Senhor. O único adorno que o Senhor quer de nós é a obediência. É a adoração genuína. É o arrependimento. E nesse tempo o Senhor só quer isso. Arrependimento. O Senhor quer mudança de comportamento. E eu não sei se vocês estão num período que vocês estão machucando pessoas. Nesse tempo.
que você, ao invés de você estar com um semblante, com a presença de Deus na sua vida, para edificar outras pessoas, você, por passar horas sem comer, você tem dado umas certas patadas em alguém. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se você não está tendo estrutura, peça a Deus estrutura. Vá para o seu quarto orar. Mas não quebre o seu momento com Deus para você jogar a sua fome alheia para outras pessoas. O momento do jejum é um momento crucial. Não é passar fome, é você entender o seu propósito. Muitas guerras vai surgir, mas se mantenha firme. Porque se a gente obedece aos comandos de Deus, o Senhor, Ele vai estar conosco sim. Ah, pastora, mas antigamente Deus, Ele agia dessa forma, mas com um pulso mais forte. Deus, ele matava o povo quando o povo não obedecia. Ele não abria mão da presença dEle, com pessoas com o coração disponível para agradar a Ele e adorar a Ele. Só que com Jesus não foi diferente. Com Jesus não foi diferente. Jesus, Ele não suportava os religiosos daquela época. E sempre Jesus chamava a atenção. E lá em Hebreus, capítulo 13, diz que Jesus não mudou. Ele é o mesmo antes, hoje e eternamente. Jesus não mudou. E esse tempo é tempo de querer a presença de Deus e abrir mão daquilo tudo que desagrada essa presença. Deus, Ele quer derramar da presença dEle sobre o teu povo? Quer. Só que Ele também quer requerer de nós tudo aquilo que Ele já está falando conosco. Já está falando conosco. E chega a ser chato. Para mim, eu ia ficar envergonhada se Deus me apontasse algo no Yom Kippur passado e eu manter nesse mesmo jejum a mesma coisa. Então, está na hora da gente abrir mão disso tudo que desagrada a Deus. Vai doer? Vai, porque tudo aquilo que a gente costuma vira adorno. E a gente quer se vestir todos os dias. O orgulho não vai me fazer mal, não. Estou acostumado mesmo com orgulho. Estou me acostumando mesmo de vez em quando com as mentirinhas. Isso, Deus, Ele quer isso. Ele quer que você abra mão disso. Nem que você passe esses 40 dias chorando aos pés de Jesus. Nem que você passe esses 40 dias se humilhando de verdade. E não é para falar, Senhor, eu estou sendo humilhado pelo aquele gerente do meu trabalho. Senhor, eu estou sendo humilhado pelo meu marido, pela minha esposa. Não, se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus e tire os adornos, tire os atavios que realmente não agrada a Deus. Aí sim, Deus, Ele vai completar a obra sobre a sua vida. Porque o que Deus quer é o seu coração. O que Deus quer é que você abra mão desse pecado. Que Deus quer que você de verdade busque a Ele verdadeiramente. E Deus, eu queria que vocês abrissem aí só a última passagem, João 8. João 8, 44. Jesus, Ele se mantinha firme diante daqueles religiosos. Diante da multidão, Jesus só dava pancada. Aí diz assim, vós tendes por pai ao diabo. Agora você imagine Jesus, todo lindão. Aquele Jesus lindo. Jesus chamando alguém de filho do diabo. Nosso Jesus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, no diabo.
quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na frente de todo mundo, Jesus chamou aqueles hipócritas da lei, chamou de mentiroso, de filho do diabo. Então, Jesus é assim. É a forma linda de ser. E nós precisamos, sim, nos atentar para esse lado. Esse Deus que muitos ainda não conhecem. Porque no mundo, Deus é amor. Eu estava presente em uma discussão, e aí, todo mundo crente. E aí, uma pessoa que é psicóloga, ela falou assim, foi fora daqui da igreja. E ela falou assim, gente, eu atendo constantemente pessoas no meu consultório e eu tenho que chegar a exortar as pessoas, biblicamente falando. E aí aquela pessoa vai, às vezes, com uma tristeza no coração e fica se lamentando, aí vai uma, vai duas, vai três. E você acha que eu vou alimentar aquilo? Não, eu tenho que exortar para que essa pessoa venha ser curada. Aí a outra falou assim, mas eu não concordo com isso não, porque Deus é amor. Eu falei assim, minha filha, qual a Bíblia que você lê? Porque a minha Bíblia, tanto o Pai como Jesus, é só paulada. Deus, ele não se submete aos nossos caprichos, ao nosso serzinho, coitadinho, não. Deus, ele quer homens e mulheres maduros. A presença de Deus tem que habitar em nós com pessoas maduras, diante do Senhor. E aí eu disse assim, olha, eu sei da sua dor. Você perdeu uma irmã há pouco tempo, mas eu digo para você, Deus, ele não quer que você enraize esse sentimento. E eu não estava nem falando disso. Eu estava falando, eu sabia porque ela estava sensível àquilo. Mas eu falei assim, minha filha, você não sabe o que é lidar com o povo todos os dias. Você não sabe o que é lidar com o povo que você tira muitas vezes da rua. Porque eu e o apóstolo começou assim, nossa caminhada. A gente ia fazer evangelismo, mas a gente tirava pessoas da rua, alimentava e levava para casa. E depois, no outro dia, a pessoa estava ali de novo. Então, você vai tratar como aquelas pessoas, gente? É todo dia com tapinhas no ombro, é carinho, é beijinho, um abraço? Não. Ou você se converte, meu irmão, ou você sai dessa vida, ou Jesus não é com você. Porque as pessoas precisam ver, conhecer esse Jesus. As pessoas precisam conhecer esse Deus. Porque o tempo todo as pessoas vão se perder somente naquelas falácias que Jesus é amor. Que Jesus é amor, Jesus não exorta, Jesus não. Nosso Jesus não. Ele exorta, ele manda sair, como Deus fez com Moisés, sai você e seu povo, vai para aquela terra que eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, vai para lá com aquele povo. Vai lá, né, festejar, vai ter seus momentos lá. Mas a minha presença não vai com vocês. E aí que Moisés, que não abriu mão de tantos dias de glória na presença de Deus, ele falou assim, ó, se a tua presença não for comigo, Senhor, não me faça sair deste lugar. Quantas pessoas ficam assim com Deus? Deus, ele quer sim que a gente faça questão dessa presença. Mas antes de tudo, que a gente tire os atavios. Que a gente tire os adornos. As coisas que não agradam ao Senhor, ele quer de nós. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.